Recording Eu is não posso on. reclamar dela, pô, porque eu demorei 2 meses pra entregar, pra fazer o bagulho da segunda chamada, ela ainda deixou, pô. Tem que Cara, não pode nem Mas falar não é dela, com pô. ela, não, pô. Foi os caras da tesouraria que deixaram. Pô, Prova Mas do é, não mas é básico. ela. Ela não tem nada a ver, não, Mas pô, com a professor segunda de chamada. pô. Não, prova do básico. Tu nem tem que falar com o professor, pô. Tem que falar com. Não, Que é mas o básico que faz, tipo. né? Mas o professor recebe um e-mail, tá ligado? Pra concordar com esse negócio aí. Tem uma É que ela tem viadagem que dessa aí. fazer. Ela tem Pô, que mas se fazer a ela não prova ainda. concordar, culpa dela também, né? O Não, trabalho dela se concordar. eu paguei essa porra aí, eu acho que ela não concordou, tá ligado? Por isso que ela botou uma falta a mais lá, só pra não ter que fazer a prova. Na moral. Oxe, Caraca. Gabriel, Aí é pô, era pra putaria. botar 48 horas depois da prova, tá ligado? Ele botou 48 dias depois. Ele botou semana passada. Assim. Tinha que fazer segunda chamada. Aí ele foi Caralho. semana passada e Tem deixaram, mais que pô. 48 E aí? Os caras foram meus amigos, pô. É porque Ou eu sou foi o que muito... que Douglas tava falando que era pra bravo, imprimir pra tá? levar, né? E expressão gráfica era o quê? Que não tava prestando É, atenção, maconha, não. pô, É maconha, deixa Douglas, tô quieto. querendo Oxe, complicar boa. aqui. Ah, Aliás, falando Ele de fazer expressão gráfica, eu preciso de um computador. compasso. Vocês são guerreiros, Essa pô. porra aí de verdadeira grandeza, eu não sei não, mano. Se quiser dar um help aí, Eduardo, eu aceito. Hoje Verdadeira não, amigo. grandeza. Vai ter que ser amanhã. Não, Ter hoje que ser não, pô. amanhã. Nem solta isso na Nem tua cabeça. fudendo. Sério, eu acho foda uma coisa, sabe o que é? Expressão gráfica no papel e no computador. É como se fosse uma cadeira que se dividiu em duas. Sim. Eu acho isso foda, pô. É Porque, verdade. tipo, tem- Amanhã a gente vai ter, nenhuma. tipo, 50 minutos pra o papel, 50 minutos pro computador. Amanhã não, Exatamente. pô, é sexta. É Sexta. Para, Douglas, porra. Alguém muta ele aí, pô. Eu achei isso uma merda, É pô. Porque, foda, pô. tipo, Os caras tá querendo fuder a gente. lá no técnico do IF era uma cadeira só no papel e outra cadeira só no computador. E, tipo, era muito melhor assim, ficava muito mais tranquilo, muito mais folgado. Aqui não, aqui era no foda-se, assim. A mulher nem dá E aula, tem pô. Ela Nem manda dá ver os aula, vídeos exatamente online. que não tem aula. Tem um plus exatamente que não tem também. aula. Né? Mas foi um dos motivos que eu fiquei meio coisado com essa cadeira, foi isso aí. Tipo, ela não dava aula, aí os vídeos online era uma mulher devagar, terrível. Aí eu, velho. Não, os melhores vídeos online que tem aí é daquele Hiran, eu acho. Que ele explica lá o MicroStation. Sim. É o marido dela. Mano, É o melhorzinho, assim. o Hiran... O dela e daquela outra véia lá é uma bosta. Aquela Aquela outra velha. velha doideira, pô. E o nome dela é Elga, pô. Nome de velho do caralho. Ela já nasceu idosa, pô. já nasceu com 70, né, cara? Isso é doido. Imagina, Eduardo tá gravando tudo isso e vai postar no YouTube, tá vendo? Ah, deixa. Ó, quem tá falando a coisa. Se quiserem me procurar, eu vou só dizer os defeitos que já tem. Eu tenho medo, não. Oxe, eu boto pra fuder também. Eu tenho medo não. Eu boto pra fuder. Tem que fazer sem custo. aquela avaliação, né? Da disciplina. Pô, eu tô com Eu vou vontade de esperar fazer de fazer novo, mano. Ó, Era pra Eu todo vou mundo dizer falar. uma coisa. Era pra todo mundo falar mal, pra ela aprender, entender que ela é ruim, tá ligado? eu só vou dizer uma Pô, coisa. mas eu quero Aquilo lá fazer já isso tá depois tudo da prova. Velho, eu vou esculachado. fazer Não, vai depois de ser saber se eu passei ou não, velho. Depois de saber se eu reprovei na cadeira, eu faço Vai isso. mudar nada, pô. Exato, Tem que ser uma regra de conhecimento. Toda avaliação de cadeira você bota que tá uma merda, tá ligado? Porque ele vai sempre procurar melhorar, mano. É. Eu sempre pode faço ser. isso. Assim, Mas não, tirando. Cara, vai Mas dizer tirando- que Marinho tá uma bosta. Porra. Não, mas Não, Marinho tirando é exceção. Marinho, o resto é tudo ruim, pô. O Marinho resto é e tudo ruim. Cleto é exceção aqui, viu? Cleto é bom, Cleto é bom. Até Joba, eu gosto de Joba, mas só que Joba não dá aula, velho. Tá? Nada. Mano, eu gosto de Joba também, velho, mas... foda. Eu não aprendi absolutamente nada com o jogo. É muito estranho que ele Eu- podia ter dado mas é alguma aula muito- em HTML, tá ligado? Alguma coisa assim, só que não. Alguma Não, coisa a gente é. tirou Os Não deu dois nada. períodos nós A gente parar no pela meio da gente. cadeira para dar acompanhamento de projetos. Joba não explicou nem que a Então- gente precisava dar a exclamação doctype, pô. Nem isso ele falou, pô. E o que eu acho mais fodido, pô, é que ele faltou, tipo, umas 4 aulas de C e a reposição foi acompanhamento de projetos, tá ligado? A gente teve E, muito f- bom. e foda-se. Tome quando estudar. Meu amigo, não reclame de Mas é Joba, não. isso, mano. Que ele deu nota máxima no meu jogo. O jogo todo fudido. Peraí, pô. Peraí, Meu pô. jogo- Eu que fiz o meu jogo lá, nem pô. tava pegando.
O jogo de tava Rodrigo pegando. nem funcionou, ele tomou nota máxima, pô. O cara xingando meu jogo, pô. Foda, né? Sério, o jogo da O gente, cara eu, não lembrasse que Gabriel o e meu Marina. petaço era a nota máxima. Eu, Gabriel e Marina, quando tava programando, a gente ficou testando os códigos. Os 3 PC da gente travou quando ele rodou uma versão lá, não foi, Gabriel? Ah, pô, velho, foi A mesmo, gente velho. criou um Crashou vírus. tudo, cara, velho. Tá doido, velho. Pô, imagina se a gente mandasse isso pra Joba, pô. Tinha que tomar um processo no E é que ele bagulho, não tá pegou ligado? aquela versão, né? É doido, velho. Tivesse fudido lá o trabalho dele de não sei quantos gigas, ele ia endoidar. Ele é doidão mesmo. É verdade. Vocês iam estar mano, é marcado, vocês iam estar verdade. marcado pro resto da cadeira, pô. Pois é, Tá pô. maluco. Nem falar isso, que dá um medo, velho. Nossa, tá maluco. Iam pagar programação imperativa até o 10º período. E nem aquele doido lá que vai todo arrumado, pô. Tem um cara que tem 3 filhos já aqui com você. Ele parou de ir de novo, tá ligado? Ele não foi de novo, não, velho. É foda, mano. O cara reprovou. Foi uma vez a cadeira e não vai pra aula, velho. É muito bom. Cara, eu tô faltando muito, pô. Não tenho a menor ideia de quem vocês estão Mas falando. que nem, tinha um cara que não tinha passado nem do primeiro período. E ele só foi no dia da prova. Eu acho que ele reprovou de novo, tá ligado? É um careca lá. Tinha que ser um careca, né? Tem que ser um careca. Tinha que ser um Porra, cara isso que é aí foda, fala- pô. Ai, mano. Bora começar. E aí depois a gente fica esculachando o resto da turma e os professores, vai. Ensina aí que Ai, ensina velho. direitinho que eu tô entendendo nada desse assunto, velho. Vamos lá, vamos entender juntos aí. Ó, como eu tava com preguiça de fazer outra aula, eu peguei o meu caderno, escaneei e tá aí. Eu vou explicar com base no que eu tenho anotado. Muito mais fácil isso pra mim. Então, bora lá. Gabriel, fecha teu microfone aí, que eu tô ouvindo o fundo aí do que você tá falando. Vou fechar aqui só um instante. Pronto, valeu. Ó, vamos lá. Essa prova aí, puta que pariu, é capítulo 9, 10, 11 e outro capítulo que vem do outro livro, volume 2. Que misericórdia, viu? Eu não sei se vai dar pra passar por tudo aqui hoje, mas vamos lá. Vamos focar mais nos exercícios e administrando a teoria aí. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Ó, vamos lá. Eu vou basicamente listar as equações que você vai precisar e como usar. Aí vamos lá. O capítulo 9 ele começa com centro de massa. Aí para você entender aqui, ó, é um ponto geométrico onde se encontra concentrada boa parte da massa de um corpo. E o movimento tem sua trajetória guiada por ele. Ou seja, se você pegar, por exemplo, e tentar equilibrar qualquer corpo assim na ponta do dedo, vai ter um lugar em específico que você vai colocar ali seu dedo por debaixo e ele vai ficar equilibrado. O centro de massa é, como ele diz, onde se concentra boa parte da massa de um corpo. Em outras palavras, é o centro de gravidade. Mas a gente vai chegar lá em estática, que tem uma baboseira que o professor falou que o centro de massa não é o de gravidade, mas isso é ridículo. E eu vou explicar o que lá em estática. Mas vamos lá. E o centro de massa aqui, ó. Isso aqui, o que é esse R? Ele é o deslocamento do centro de massa. Aí, o que é essa fórmula aqui? Se você tem um sistema de partículas, você vai ter o seguinte. O deslocamento do centro de massa, ele é o somatório de cada partícula multiplicado pelo seu deslocamento. Você tem aqui várias partículas que elas estão guiadas aqui numa direção, em várias direções. Mas se eu tomar o centro de massa e a resultante de todos esses deslocamentos, vai dar um deslocamento resultante, que é onde eu consigo olhar aquele conjunto de partículas, consigo olhar por meio de um único vetor para onde é que ele está indo, que é o que a gente vai usar aí o centro de massa. E você vai ver que essa equação assim de somatório das massas com alguma coisa, ele é muito parecido para tudo. Aí o que é que você vai fazer? Se você pegar aqui, somar todas as massas, é uma média ponderada. Eu só vou dizer isso. Centro de massa e todas essas fórmulas aqui são médias ponderadas. Do quê? Da massa das partículas pela grandeza que eu quero estudar, no caso aqui é o deslocamento, dividido pela massa total das partículas. Essa parte aqui de baixo é de onde é que surge essa ideia.
Só que melhor do que eu explicar, começando por isso aqui, é indo aqui para o centro de massa, direto a forma aqui. Ó. Suas coordenadas são a média ponderada das demais partículas do sistema. Ou seja, esse C aqui é para coordenada, ou seja, X pode ser, ou X não, C pode ser X, Y, Z. Eu quis generalizar para não escrever uma fórmula para cada variável. Aí uma forma de você saber quem é o peso é assim. O dado ele carrega seus pesos. Ou seja, não existe coordenada sem ter uma massa ali locada no espaço. Então significa que a massa ela é o peso. E é quem vai estar no denominador para você somar. Porque pode existir, não existe uma coordenada sem massa. Né? Pode existir massa sem estar no sistema de coordenada. E essa parte aqui centro de massa ela é bem chatinha, porque é muita conta. Aí essa equação aqui, por exemplo, ela vem daqui. Ó. Digamos que a gente tem aqui um vetor R, que ele é guiado aqui pelos vetores x, y, j e k. Né? E o que é x, y e z? Eu posso tomar eles como sendo as coordenadas do centro de massa, né, em cada direção do espaço. Aqui, ó, x centro de massa, y centro de massa, z centro de massa. Né? Quando eu substituir as fórmulas e fizer aqui a manipulação, tudo mais agrupar, ó, somatório de xi com i, y com j, z com k. Eu vou ter aqui, ó, esse somatório aqui é o quê? É isso aqui. É o somatório das resultantes do deslocamento. Aí vai dar essa formulazinha aqui. Isso daí vai ficar mais fácil quando a gente for para os exercícios, porque essa parte de centro de massa é chata que só porra. Aí temos aqui, ó. Isso aqui é para sistema de partícula. Esse aqui é para um corpo maciço, ou seja, você tem tipo uma função que ela relaciona, digamos assim, a massa do corpo, como é que ela varia ao longo da coordenada. Né? Você vai percorrendo o corpo na extensão dele assim, aí você vai vendo como é que a massa varia naquele lugar. Aí para você ter o centro de massa dela, você vai pegar o quê? A integral, né, das coordenadas em função da massa e dividir pela massa total. E se você precisar dela em função do volume, você vai pegar aqui, ó, a coordenada em função do volume. E isso é só aplicação mesmo. Esse aqui é um problema que a gente talvez vai fazer. Depender aqui. Bom, força é um sistema de partículas. Isso aqui é óbvio, você já estava fazendo isso desde o princípio, que era quando tinha aquele sistema de massas e blocos, e tipo, tinha polias, plano inclinado. A força resultante ela vai ser o quê? É o somatório das massas pela aceleração do centro de massa, ou seja, é a aceleração do sistema. Se você tem um conjunto de partículas aqui que elas estão se movimentando, a aceleração resultante é a força resultante. Né? Ou seja, cada componente de aceleração ou de qualquer outra grandeza que essas partículas tiverem aí no sistema, quando você pegar a resultante de tudo isso, você vai ter a grandeza resultante daquilo. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem o quê? A gente tem o deslocamento resultante delas. Que a gente pega o quê? Ponderado pelas massas e pela cada vetor que eles têm, vai dar o deslocamento resultante. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Sim, e uma observação para você notar. O centro de massa ele tem suas próprias grandezas, diferente das partículas. Ou seja, não é porque uma partícula ela tem um deslocamento tal e uma velocidade tal que individual que esse vai ser o mesmo do centro de massa. Não, o centro de massa ele vai seguir sua própria trajetória, ele vai ter suas próprias grandezas. É como se, tipo assim, você criasse uma nova partícula para estudar. Né? Você esquecesse todas as outras quando você concentrou tudo lá no centro de massa. Aí, no centro de massa, quando ele virasse uma partícula única para você olhar. Aí ele vai ter suas próprias grandezas, seu próprio deslocamento, sua própria aceleração, velocidade e outras grandezas. Vamos ver aqui o que, que tem mais. E aqui já é para momento. Eu vou mostrar esse problema aqui, que é assim. Sim, outra coisa. Conceitos de simetria fazem você entender melhor onde é que fica o centro de massa das coisas. Por exemplo, esse aqui é um problema que ele pede para você determinar onde é que está o centro de massa dessa chapa. Isso aqui é uma chapa metálica que ela tem um furo aqui. Certo? Ele diz aqui que o raio da maior, que é a grandona, tem 2R e o raio da menor tem só R de comprimento. Aí vamos lá. Se eu olhar só para essa figura aqui e imaginar onde é que está o centro de massa dela. Bem, o centro de massa dela com certeza está por aqui. Como é que eu sei disso? Se eu passar aqui
uma reta, eu percebo que esse lado e esse aqui são simétricos. Quando eu tenho simetria em relação a algum eixo, eu já tenho certeza que uma das coordenadas está ali no meio. No caso aqui, a coordenada que eu estou me referindo, que está lá no centro, é quem? É y. A coordenada de y vai ser 0. Ele vai estar aqui. Ó. Ele só vai variar aqui o centro de massa ao longo de x. Aí vamos lá. Como é que eu resolvo esse problema aí de centro de massa com uma parte faltando? É como se fosse uma partícula ausente de centro de massa. A gente começa assim. Vamos supor que o centro de massa do conjunto 1, 2, como se esse furo tivesse tampado. É aqui no 0, 0. Eu preenchi esse furo aqui com o mesmo material da chapa. Digamos que o centro de massa está aqui no 0, 0. Aí eu vou ter que o centro de massa de 1, que é essa parte aqui inteira, ele está em C e menos C. Está no centro de massa dele, em algum lugar. E o do furo, que é o 2, é como se ele tivesse completo, como se tivesse massa lá, estaria onde? Em relação ao sistema de coordenada x, y, aqui sendo a origem, ele está aqui, ó, em menos R. Aí a gente vai fazer um jogo. Centro de massa você tem que ter em mente para usar as equações de centro de massa e média ponderada e de densidade e volume. Se você tiver essas duas equações na cabeça, você consegue resolver. Né? Porque a massa vai se relacionar, por exemplo, com o volume e as dimensões do corpo. Quando você não souber mais para onde ir, você vai tentar sair por densidade. Aí vamos lá. Eu fiz essas suposições. Vamos para a equação? Ó, supondo que o x de centro de massa ele existe, né, como se a chapa tivesse completa. Ele vai ser o quê? A média ponderada, que é aquela história. Massa do primeiro, coordenado do centro de massa do primeiro. Massa do segundo, coordenado do centro de massa do segundo. Dividido pelo somatório das massas. É uma média ponderada, cujo peso é a massa. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. E aí, quando eu faço essa equação aqui, ó, esse x aqui do 1 mais 2, que é como se a chapa tivesse completa, ele estaria aqui no 0. Ou seja, esse valor aqui é 0. Como se ela tivesse completa, né? Não tivesse o furo. É 0. Aí, quando eu fizer meio pelos extremos, esse termo aqui se anula. Aí eu pego esse membro aqui e jogo para o outro lado. Aí fica negativo. E eu tenho uma relação aqui de x1 e x2. Lembrando que eu quero procurar quem? O de x1, porque é o da minha chapa com um buraco. E aí é que tá. Como é que eu vou achar isso daí se eu só tenho as massas de uma coordenada que eu não sei? No caso aqui que eu sei, né? Que é menos R. Como é que eu saio pelas massas aqui para obter um tamanho? Pelas massas você vai pegar a densidade aqui, ó. Quando você não souber mais para onde ir e tiver lá uma relação de massas, sai pela densidade, que vai dar bom. Ó, a densidade ρ vai ser a massa sobre o volume. A chapa ela é toda uniforme, é todo o mesmo material. Aí, qual é a massa da chapa? É a densidade do material, a área da superfície e a espessura dela, né? A altura. E aí eu vou substituir aqui, ó, M2 e M1. E perceba uma coisa. M2 fica negativo, é como se fosse massa faltante. E isso daí condiz com o quê? Com o furo que eu tenho lá naquela chapa para procurar o centro de massa. Quando eu fizer essa substituição aqui, ó, aí eu peguei o quê? A área daquele buraco, desse buraco aqui, ó, que é o quê? πr quadrado vezes uma espessura, né? Suponha que a chapa tem uma espessura. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, a massa do quê? Da chapa com um buraco, que eu estou calculando. E é o quê? A área completa menos a área com um buraco. Quando eu fizer a simplificação aqui, eu vou andando aqui com as contas, eu vou simplificar e vou perceber que eu vou cair aqui, ó. O meu x1 que está lá na frente, ele vai ser igual a menos r quadrado sobre 3r quadrado x2. R quadrado simplifica com r quadrado. Né? E daí eu venho para cá, x1 é menos 1/3 de x2. E aí quando eu finalizar, ó, quem era x2 lá desde o começo? Né? Como se o furo ele tivesse o centro de massa, como se ele tivesse preenchido. x2 lá no começo era isso aqui, ó. C2, x2 aqui. Coordenada do centro de massa, o centro de massa entre aspas do buraco, menos R.
Quando substituir aqui, ó, aqui, x1 é 1/3 de R. E aí eu achei aqui 1/3 de R, que é o centro de massa da chapa com um buraco. Então, esses problemas de centro de massa, eles são fáceis. Agora, às vezes, você vai precisar manipular algumas coisas e ter uma noção de uma ideia foda, assim, para fazer as coisas. Tipo, você vai ter que sair uma hora ou outra, você vai, acredito que você vai usar densidade para sair do problema. E eu vou passando a teoria aqui, vou passando o que está escrito na página, por exemplo. Depois para os exercícios que eu vou explicar direitinho como é que aplica. Esse aqui é o seguinte, esse aqui, né, dando que vem essa equação. Quando você pega aquele lado do deslocamento e passa a massa resultante aqui, ó, multiplicando para o deslocamento, e você deriva ambas as equações, derivada do deslocamento, a velocidade. Eita, tá chovendo aqui, peraí. Pronto. Quando você deriva o deslocamento e a velocidade, e eu vou derivar de novo a velocidade e a aceleração, o que é finalmente? Massa total do sistema vezes a aceleração, o centro de massa. É a força resultante do conjunto todo se movendo. E o que é massa vezes aceleração? Ora, é a força de cada partículazinha. E é daqui que vem essa equação, por exemplo. Vamos passar agora para a parte de momento. Assim, essa aqui de momento, esse livro do Halliday, ele faltou uma coisa que é tão simples, mas que é tão útil e dispensa você saber um bocado de equação assim para resolver os problemas de momento, que é o famoso coeficiente de restituição de colisões. Ele está anotado aqui. A gente vai chegar lá. Ó. Momento linear ou quantidade de movimento. Para quem é velho, assim feito eu, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar de que momento linear também é chamado de embalo. Vocês já ouviram falar assim? Embalo? Não. Não peguei essa época. Eu não, né? Então eu sou, Tu é velho mesmo. eu sou dessa época. Eu sou desse século ainda, velho. Tu, Olha o Douglas, velho no chat. tu ouviste aí embalo para quantidade de movimento? Ouvi não, velho. Eu sou do século XXI, tá ligado? A gente não usa essas É tecnologias. Cortez, pô. Cortez eu acho que foi falar, Cortez, ele falou foi? aí, eu acho. Ó, aí, ó. Eu já ouvi, já. Amigos da terceira idade. Não. Vamos lá. Quando não existia força lá no tempo de Newton, na verdade, quando o Newton ainda não publicou os artigos dele sobre força e tudo mais, o pessoal usava a quantidade de movimento. Que é tipo uma grandeza vetorial. Lembrar disso. Momento é uma grandeza vetorial associada à capacidade de colisão de uma partícula. Porque, tipo, você pode ter um caminhão, uma carreta, assim, a 1 metro por segundo. Mas vai tentar parar isso daí para ver se tu consegue? Ela tá devagar, mas com certeza vai te atropelar. Porque a massa é grande, né? A velocidade é pequena, mas a massa é grande. E por que momento é um vetor? Ora, se você tem uma grandeza que é um vetor, significa que pelo menos uma das componentes dela é um vetor também. Trabalho não é um vetor, mesmo que tenha força e deslocamento, porque o produto vetorial delas dá um escalar. É por isso daí. Mas vamos lá, o que interessa pra gente. Quando a gente for para os exercícios, tem até as anotações que eu fiz sobre como resolver a prova. Aí tem tipo, você vai ler a questão e depois ler de trás para frente, fazer isso ou aquilo. Que é bom a gente lembrar. Mas vamos passar direito aqui. Aqui, ó. Lá no tempo de Newton, ele deduziu força a partir do momento. Ou seja, ele pensou assim, pô, se quando você tem um corpo que ele está se movendo e você não interferiu ele em nada, em força externa nenhuma, significa que a quantidade de momento antes é igual a depois. Isso é uma das muitas leis de conservação, né? Lei de conservação da energia, dos momentos, das massas, da temperatura, né? De tudo mais. Outra delas do momento. Se você tem que o momento final é igual ao inicial, é porque você tem uma força resultante nula agindo naquele sistema, força externa. E aí Newton pensou, bem, se você faz o momento variar em um intervalo de tempo muito pequeno, é porque nele você atuou força, né? E o momento ele é mv, e se eu derivar dmv por dt, m é uma constante, ela sai para fora. dv dt é a aceleração, aí surge o m vezes a, uma aceleração que é a força.
né? E só uma coisinha aqui. Isso aqui a gente vai utilizar também. De que a força resultante. Isso aqui vem uma consequência de que a variação do momento, que é o dp, dp é tipo uma variação muito pequena, instantânea. dp, se eu passar aqui, ó, vai virar f de r dt. Força vezes tempo é o impulso. Né? Então, a variação da quantidade de movimento é o impulso, ou seja, é uma força que você aplica durante uma quantidade de tempo, vai variar um corpo que está em movimento, ele adquirir velocidade adicional, aceleração, para ele conseguir na sua trajetória aqui. E outra aqui, ó, o momento resultante, ele é a massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa. Isso a gente nem vai aplicar muito, porque os problemas de momento geralmente é com colisões. Colisão entre objetos, sei lá, outras coisas assim. Isso aqui a gente quase não usa. Centro de massa a gente vai usar bem pouquinho assim. Aí vamos lá. Isso aqui é importante. Impulso e colisões. Ó, como eu falei, a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso, é o ΔP. E lembrando, impulso é um vetor também. E momento também é um vetor. Ou seja, não pense só nas coisas lineares e em usar os escalares da quantidade de movimento do impulso. Eles são vetores. Significa o seguinte: se eu tenho dois vetores de quantidade de movimento aqui, significa que o impulso é a resultante vetorial deles. Ou seja, se eu faço subtração de dois vetores, significa que eu pego da extremidade de um e levo para outra. Então, se tiver colisões bidimensionais, né, que tipo, sei lá, você tem duas bolas de bilhar, uma que está parada e uma que está se movimentando. Elas batem, elas se separam assim. Você vai analisar, por exemplo, a quantidade de movimento e o impulso por vetores. Né? E por que eu não analiso do mesmo jeito em unidimensional? Ora, porque você tem vetores já na mesma direção. Você já tem eles reduzidos lá no eixo. Só atentar para isso. Porque a gente está muito acostumado em usar só os valores escalares, mas eles são vetores. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Isso aqui é uma deduçãozinha de onde é que vem o impulso. Se a quantidade de movimento... Eu tenho o costume de chamar quantidade de movimento e não momento, né? Eu sou mais antigo assim. Se a quantidade de movimento é a variação da massa vezes a velocidade final, menos a inicial, e é o impulso, quando eu isolar a massa aqui e fizer essa variação aqui, e dividir os dois lados pelo intervalo de tempo, com um intervalo muito pequeno variando, eu vou ter o quê? Isso aqui aí, variação de velocidade por tempo, é a aceleração. E o impulso dividido pelo tempo, ele fica aqui. Ora, massa não, velocidade dividido por tempo dá aceleração. Massa vezes a aceleração média dá força. Quando eu passar esse termo multiplicando, eu vou ter aqui, ó, o impulso, ele é a aplicação de uma força durante um intervalo de tempo. E daí é que surge aí o impulso C, F vezes ΔT. Aí tá aqui, ó. Isso aqui é o impulso C, o produto da força média vezes a variação do tempo, para um ΔT muito pequeno. E dessa definição, a gente vem aqui, ó, isso aqui. Para calcular pequenas variações de impulso, a gente integra. Aí quando a gente pega e integra o momento e a força dt, a gente tem isso aqui, ó. A variação do momento, ele vai ser o quê? O impulso. O meu ΔP ele vai ser aqui o impulso, que é a integral de F dt, da força variando pelo tempo. Né? O impulso é a variação da quantidade de movimento aqui. E por consequência disso, se a gente tiver um gráfico da força vezes o intervalo de tempo t, o impulso vai ser a área sobre a curva. E no caso de física, o impulso resultante seria o quê? A subtração de uma área positiva ou negativa, por exemplo. Que aqui a gente considera, a gente não calcula o módulo, por exemplo. E agora vem uma parte muito importante, que é de colisões. E sabe qual era o foda? Que na prova passada tinha um assunto de colisões, para você usar com energia. Que era aquele dos carrinhos. Ele dizia que a colisão era perfeitamente elástica e tudo mais. O foda é que você conseguia resolver por energia sem usar isso daí, mas, pô, custava nada botar uma coisa que não fosse com o assunto da próxima prova. Saber, né?
Essa parte é importante porque tem muita nuance pequena que a gente tem que observar para resolver os problemas bem. Vê só, existem 3 tipos de colisões. Tem a perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a perfeitamente inelástica. Cada uma tem uma característica assim. A perfeitamente elástica é quando você não tem perdas consideráveis de energia. Você tem os corpos aqui, eles vêm, colidem e eles saem o quê? Com velocidade em sentidos opostos. Eles batem e depois eles se separam. E como a gente não tem perdas consideráveis de energia, a gente considera que a energia antes é igual a depois. E, obviamente, se a gente não perdeu energia, significa que o momento de antes é igual ao de depois. E uma observação para você notar. Ó, foi até Tiago que me falou numa das questões do formulário, que é assim. Olha para essas duas velocidades aqui. O que é que você observa entre o antes e o depois sobre as velocidades? Menor, Uma dá igual. mais rápido. Exatamente. Soma delas dá igual e a que tinha maior velocidade agora tem a menor. A soma das velocidades é igual para o antes e para o depois. Tinha uma questão do formulário que você não precisava nem responder. Só o fato de ele disser que a colisão era perfeitamente elástica, você já sabia quais eram as velocidades pelas alternativas. Ou seja, se eles chegaram com duas velocidades que a soma dava 60, acho que era 60, você só precisava procurar uma alternativa cuja soma das velocidades depois dava 60 também. E curiosamente tinha só uma que fazia isso. Né? O resto dava maior ou Prova não é menor, se assim, não me né, engano. essa porra. Não vai ser. Bicho, tu acredita que eu nem lembro qual foi a última vez que fez uma prova de alternativa? Mano, eu não lembro também, eu acho que foi no Enem. Só velho. questão aberta. Talvez. Pronto. Então, Não. isso. Então, se a gente não tem perda de energia, as energias se conservam e os momentos se conservam. O que é que esse E aqui? Esse E eu vou chegar lá. Esse daí é o coeficiente de restituição. Esse digamos assim, esse parâmetro, ele é tão útil, mas tão útil, que dispensa você usar um bocado de equação difícil para resolver. Tu se lembra na aula de física que ele tava com um slide lá, cheio de equação de massa sobre massa de velocidade, que era uma equação desse tamanho assim. Que ele Toda dizia aula assim, dele é assim, praticamente. mas na prova, se você esqueceu, você deduz. Eu vou perder tempo deduzindo aquela merda. É. Você vai usar coeficiente de restituição. Isso aqui tem uma utilidade tão grande que a porra do livro do Halliday não tem. Mas tem, sabe aonde? Um tópicos de física do Newton, Walton e Halliday. E Halliday não. É É Newton, brabo isso, Walton. tá? Como é o nome do livro? Newton. Gigante. É Newton, Hallow e qual mais? Newton, Glauber e Ralou, sei lá. E Hallow, isso. Hello, Newton e Glauber. Isso, esse mesmo. Esse livro é muito bom. O Halliday é uma bosta. Ó, esse aqui é o perfeitamente elástico. Esse aqui é o parcialmente elástico. Esse aqui, ele não tem conservação de energia. Ela se dissipa. E, obviamente, a energia de antes é maior que a de depois e os momentos são maiores que antes do que de depois. Energia e momento, eles seguem, digamos assim, eles se seguem. Eles não são necessariamente iguais, mas eles se seguem. Se você tem mais energia antes, você tem mais momento antes. Se você tem menos energia depois, você tem menos momento depois. E o coeficiente de restituição está entre 0 e 1. E detalhe aqui, ó, se você observar, você somar as velocidades antes e depois, elas não são mais as mesmas. Aqui dá 12 e aqui já vai dar 8. Significa que 4 unidades de velocidade aí, junto com outras grandezas físicas, ela se dissipou na forma de energia, seja térmica, sonora, atrito ou outras formas aí. E a última aqui, ela tem um caso particular, que é a perfeitamente inelástica. E ela continua sendo assim. A energia antes é maior que depois e o momento antes é maior que depois. E o coeficiente de restituição é zero. A gente vai entender porque que dá 1, 0 ou entre 0 e 1. Ó. Esse é o caso de que quando os corpos colidem, eles se chocam e eles saem colados. A questão da prova anterior, inclusive, era desse tipo, que os carrinhos lá de montanha-russa, quando eles colidiam, eles saíam colados para outra altura lá.
Ó, e aqui está o famoso coeficiente de restituição. O que é isso aqui? Isso aqui é uma relação entre as velocidades finais e iniciais. É assim, esses aqui com linha são as velocidades finais de cada corpo. Essas aqui são as iniciais. E como é que eu decoro isso aqui? É fácil, é só você escrever, sei lá, 2 menos 1 em cima, lembrando que é depois, e dividir pelo quê? Pelo contrário. 1 menos 2. Ou pode ser o contrário. V1 linha menos V2 linha, e V2 menos V1 no denominador. Vai dar a mesma coisa. E observação, não é porque eu tenho aqui subtração que eu já estou considerando o sinal do vetor. Quando você fizer a análise, você vai considerar o sentido das velocidades sinais. Ou seja, se V1 linha ele for negativo, for contrário ao movimento, você vai escrever ele aqui na fórmula de todo jeito. E o menos daqui vai vir para virar mais. Você vai ter que prestar atenção nisso. Mas guardem esse conceito aqui. Isso aqui é tão útil que você não tem noção do coeficiente de restituição. Vamos ver o que é que mais tem aqui. A gente tem aqui, acho que alguns exercícios. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tem alguns aqui que eu posso até explicar, se não forem muito complicados. Pronto, esse aqui. Ó. Desse exemplo. Ó. Eu tenho dois blocos aqui. Um chamado de 1 e outro aqui que eu vou chamar de 2. Inicialmente, V2, ele está aqui parado. Isso aqui é a situação 1, que é o antes. Ah, não. Peraí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, são 3 blocos. M1, M2 e M3 nesse plano aqui. Esses dois estão parados e V1 vem com velocidade aqui. Aí ele pergunta no final, parece, qual é que é a velocidade dos outros anteriores. E ele diz assim, depois da colisão, o que acontece? V1, ele volta, V2 colide em 3, V2 termina ficando parado e 3 ele continua com velocidade. Aí ele pergunta aqui, ó. Ele dá aqui a velocidade que 1 começa, a massa de 3, e ele diz aqui, ó. V2 depois do choque ele fica parado, V3 depois do choque ele continua com velocidade. E ele pergunta qual é a massa do bloco 1, qual é a massa do bloco 2 e qual é a velocidade de 1 depois da colisão. Aí você vem para cá, ó. Para a situação dos blocos 1 e 2 no começo. Aqui, ó. 1 e 2 no começo. Aí você vai fazer. Como não tem dissipação de energia, né, ele até disse aqui que a colisão aqui ela é perfeitamente elástica. Coeficiente de restituição 1. E aí você vai usar, ó, o somatório dos momentos antes é igual ao somatório dos momentos depois. E aí eu vou usar essa equação do coeficiente de restituição para encontrar uma nova equação para um sistema. Aí vamos lá. Se foi perfeitamente elástica, é 1. E aí eu insiro os valores de V2' menos V1 e aqui de V1 inicial menos V2. Eu convencionei o sentido positivo para cá. Isso significa que a velocidade de V1 aqui é positiva. Certo? E aí, quando eu faço isso aqui, ó, eu escrevo aqui que a diferença entre as velocidades finais de 2 e 1, ela é 10. E depois eu venho com a equação de momentos aqui para resolver. Eu tenho aqui, ó, massa de 1, velocidade inicial dele, que é 10. A massa de 2 vezes a velocidade inicial de 2, que ele estava parado. E as velocidades finais. Eu encontro esse sistema aqui, ó. M1 eu conheço, não conheço. E M2 eu também não conheço. Mas já vale aqui uma relação para eu resolver. Aí quando eu faço a análise de 2 e 3, eu uso aqui. Ele diz que é tudo perfeitamente elástico. Coeficiente de restituição. Se você não utilizasse coeficiente de restituição, você teria que sair por energia. E qual é o problema disso? Se você saísse por energia, você teria que lidar com mv² sobre 2. Eu prefiro muito mais trabalhar com termos a primeiro grau do que no segundo grau. Você teria muito mais trabalho de resolver. Aí vamos lá. Olha que interessante que o coeficiente de restituição faz. Eu analisei a diferença das velocidades entre 2 e 3 depois da colisão. Essa aqui é a velocidade de V3 quando ele sai. Está aqui, ó, positivo.
e V2 ficou parado. E aqui, ó, V2' menos V0. Isso aqui eram as iniciais. Ele veio com velocidade aqui antes de colidir. E esse aqui inicialmente está o quê? Parado, o V3. Quando eu resolvo isso daí, pelo coeficiente de restituição, ó, eu acho direto quem é V2. De V2 eu sei já quem é V1. E eu resolvo a equação facilmente. E aí depois eu só venho para cá. Eu venho substituindo e venho em cadeia. Caso fosse o contrário, eu teria que resolver por energia. É muito pior resolver por energia. Mas tem questão dessa daí. Isso é só um exemplo de qual é a utilidade dele. E aquilo lá que eu falei de eles serem vetores. Ó. Para colisões em duas dimensões, devemos empregar também as equações de energia cinética, principalmente em colisão elástica. Que você vai conseguir usar essa equação aqui. Aí você vai ter que levar 3 equações para resolver os problemas. A principal é de momentos e o coeficiente de restituição que você vai levar. V1 menos V2. E se você precisar, se você não conseguir mais sair por essas duas equações aqui, você vai investir aqui nas de energia. E esse aqui que eu estou falando de ser bidimensional é assim, ó. Da bola de bilhar, ela bater em outra e ela se abrir assim. Aí como é que eu faço a análise? Você vai fazer a análise por componente. Você vai fazer só as componentes em Y e só as componentes em X. E aí você vai conseguir achar os valores de velocidade com seno, cosseno, auxiliado pelas componentes deles. Tem um problema desse aqui também para a gente fazer. Eu estou correndo mais aqui com a teoria. Ô, Eduardo, Diga. agora isso aí, tipo, se for perfeitamente elástica, me ajuda, porque o coeficiente é 1. Se for Uhum. perfeitamente inelástica, também me ajuda, porque eu sei que é 0. Mas se for parcialmente elástica, não ajuda, né? Porque eu não sei o valor do coeficiente. Aí, por exemplo, eu sei que, ó, pelo jeito que o professor deu esse assunto aí, não mencionou uma vez sequer coeficiente de restituição, certamente não vai ter. Aí vai complicar um pouco, porque ele vai ter que dar talvez alguma quantidade de energia perdida, sabe? Para você jogar nessa equação aqui. Sim, Mas realmente, sei. coeficiente de restituição ajuda demais, pô. Que é uma equação muito simples É, e mata tudo. verdade. Eu nem sabia que tinha isso. Nas minhas anotações dele não tem, no slide Não não tem, tem. não tem. Isso daí é antigo, vice. Como sou das antigas assim, eu tive a chance de trazer isso daí pra vida. Depois foi ter restituição, mas ajuda demais. E a gente viu isso no ensino médio, não, pô? Foi no ensino médio. Vixe Maria, aqui é aquela parte de rotações. Ó, Vixe, essa aí, Ave Maria. ó, essa aqui de rotações, vamos lá. Ó, rotações é tipo você pegar as equações de movimento linear e agora transformar ela em um movimento angular. Você vai substituir tudo que for linear por angular. Aí, algumas equações para você levar aqui, ó. E pior que são muitas. Tem mais equações aqui em rotação do que em translação. É bem pior. Ó, em alguns livros mais antigos, esse θ aqui era chamado de fase. Né? Ou seja, ao invés de chamar de variação angular, o pessoal chamava de fase. Que é o deslocamento angular de um ponto até outro na trajetória circular. E em radianos ele é dado pelo comprimento do arco dividido pelo raio de rotação. Aí tem aqui também uma revolução é 360 graus, que é 2π radianos. Isso aqui, que desgraça. Ah, tá. Isso aqui é aquela história de o sentido positivo, o sentido anti-horário. Sério, eu acho isso ridículo, porque eu posso escolher qual é o sentido que eu quero e vou resolver o problema do mesmo jeito. Isso é ridículo. Não gosto não. Isso aqui é aquela parte de velocidade angular, que é o ômega, aceleração angular, que é tudo parecido com linear, você só vai substituir as ideias. Isso aqui é daquela parte da regra da mão direita, né? De que ômega não é um vetor que roda, é um vetor assim segue a regra da mão direita. Aí para as equações cinemáticas a gente tem que a linear é ômega vezes o raio. A aceleração linear com angular é parecida com a linear aqui. Aqui tem a aceleração. Isso aqui eu acho que. Não, é a linear. Isso aqui é a aceleração linear
Essa aqui é ômega em função do 2π sobre o período. Lembrando que o período ele tem que ser o tempo, ele dá uma volta completa, por isso 2π aqui. Porque a equação de ômega é φ, que é a fase que ele faz no círculo, dividido pelo tempo. Mas quando eu faço uma volta completa e eu registro esse tempo, eu faço 2π radianos de volta dividido pelo período, que é o tempo que eu dou a volta completa. Aí por isso o ômega tem esse formato aqui de equação também. E deixa eu ver o que mais. O período é o inverso da frequência. Essa aqui é a aceleração angular em função da velocidade linear. Esse conjunto de equações aí para você usar. E aqui tem aquelas mesmas equações de translação, só que substituindo com as variáveis aqui de rotação. E aqui é o conceito novo de energia de rotação, de que agora você tem um momento de inércia, né? Que o momento de inércia é tipo a massa da rotação, assim. E é mais ou menos isso aí, né? Isso aqui, cadê? Isso aqui é o momento de inércia quando você tem um corpo contínuo. Você vai ter aqui, esse R aqui é a distância que você tem aqui dele para o eixo, que varia conforme a massa dele aqui. E esse aqui é aquele maldito teorema dos eixos paralelos, que se você pegar um corpo e agora quiser rotacionar ele em torno de outro eixo, você vai usar essa equação aqui, que é do centro de massa dele, como se ele estivesse rotacionando no próprio centro de massa, mais a massa do corpo vezes a distância do centro de massa até aquele eixo de rotação para ele girar. E vamos lá. Torque ou momento de uma força. Eu, como sou das antigas, torque para mim não é tal, não. Tal para mim é trabalho. Torque para mim é isso aqui, ó. Isso aqui a gente lê assim: momento de uma força em relação ao polo R, ou dado pelo braço R. Mas se você chamar de tal, eu talvez tenha dificuldade de entender, não sei. Aí vamos lá. Isso aqui é o conceito de momento. Isso aqui é importante porque em estática, eu tô vendo isso, eu tô vendo que só de sacanagem ele vai botar lá uma questão de estática de uma barra lá pra gente calcular alguma coisa. Botar uma viga lá cheia de coisa pra gente calcular. Eu tô vendo, só de sacanagem vai fazer isso. E vamos lá, o que é isso aqui? Sim. Aí, tipo, o momento aqui, o torque, ele é tipo a força da rotação aqui. Tanto é que é tipo a massa daqui da rotação, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular. E o momento de uma força aplicada, ela usa o componente seno, porque a única força que consegue gerar momento é quando ela é perpendicular ao braço de ação dela. Né? Tanto é que em estática, a gente vai chegar lá, tem duas opções para você resolver um problema. Ou você reescreve a força na componente perpendicular, ou você reescreve o braço de alavanca. Você tem duas opções para resolver um problema e você vai ver qual é a mais prática. E tem aqui, ó. Isso aqui, para mim, que eu sou velho, o nome disso aqui é Teorema de Varignon. Varignon é assim, Varignon. Ele fala assim, que o momento da força resultante, ou melhor, o momento resultante é o momento das forças resultantes do sistema aí que está rodando. E aqui são as equações de derivada e diferencial, dizendo assim, de que é isso aqui. Isso aqui é o trabalho. Lembra que eu falei que torque para mim é M e tal é trabalho? É por causa disso aqui, ó. Quase que eu ia dizer que isso aqui era torque. O trabalho da força, ou da força na rotação, é você pegar o que? A força da rotação, que é o momento, e multiplicar pelo deslocamento angular. Porque o trabalho lá na translação era o que? F vezes D. Agora você vai pegar o que? Você vai pegar aqui o momento e multiplicar pela variação angular, né? Que é a nova distância aqui que a gente tem. E rotação é tipo você pensar em tudo que era linear, só que agora trocar para angular. Você pensar agora nas coisas rodando. Eu não sei se facilita dizer isso, mas de alguma forma pode ajudar. Isso aqui é potência angular. Aí você pega o quê? Potência lá no... Era o quê? Era o trabalho sobre o tempo. Aí você vai pegar o quê? O trabalho angular e dividir pelo tempo. O trabalho angular ele é o quê? É o momento vezes a variação angular dividido pelo tempo. E você tem aqui, ó. Que é quando
está agindo sob velocidade constante. Vai ser o quê? O momento vezes a velocidade angular. Como era a potência lá em translação, era a força vezes a velocidade constante. Força aplicada. E não acabou rotações, viu? Eu acho que essa aqui é a última. Pronto. Essa é a última estática, eu não anotei nada, porque é ridiculamente fácil. Vamos lá. Essa aqui é a parte de rotação ainda, só que com rolagem. Rolagem é quando você combina a translação com a rotação. Ou seja, antes a gente pensava no corpo como se, tipo, você tem uma bola lá descendo uma ladeira assim, é como se ela estivesse escorregando assim. Não tivesse atrito, bem dizer, né? Durante a ladeira. Rolagem é quando você tem a energia de translação, a energia de impacto, e agora você combina com a energia de rotação. Porque, tipo, é muito mais difícil você parar uma bola quando você é um goleiro, quando ela está rodando junto. Né? Você tem uma energia dela rodando e tem energia dela transladando. Aí você tem duas energias combinadas, que eu chamo aqui de Rzão. A energia total de rolagem é o quê? É a energia do corpo viajando junto com a rotação que ele vai ter. Você vai ter duas energias aí. E é tudo com aquela relatividade, né? Se você pegar a massa da rotação, o momento. A velocidade da rotação é a velocidade angular. Fazendo essas comparações. E, tipo, é meio... não é muito intuitivo você pensar em rolagem, né? Que, tipo assim, é como se você analisasse um ponto estático do corpo enquanto ele se move, assim. Ele rodando e transladando. Aí, por isso que a gente faz... Por isso que ele faz isso aqui, ó. Tipo, isso aqui... Deixa eu ver o que é que é. Isso aqui é a rotação. Isso aqui é a translação, quando você observa, né? Um ponto aqui estacionário da roda andando. Quando você combina os dois e você observa aqui, é como se você estivesse analisando o tipo seguinte, como se o chão e o corpo, nesse caso aqui, ó, que eu estou circulando, eles fossem uma coisa só e você estivesse analisando eles se movendo assim. Então é tipo a velocidade relativa do chão olhando a roda. Né, sendo você tipo um observador, você sendo a roda, você olhando para esse ponto aqui, você sendo a roda. Por isso que essa velocidade aqui ela é zero. Você analisa ela enquanto está colada no chão, como se você estivesse olhando a roda assim, ó, acompanhando ela, está parado ali. E vamos lá, momento angular. Esse aqui é do giroscópio. Ah, não, esse aqui é o outro momento. É a quantidade de movimento angular. E momento angular é o que? Quando a gente pega um corpo que ele estava já em trajetória e começa a rotacionar ele. É quando ele já tem quantidade de movimento P e agora a gente quer investigar quanto de potencial, quanto de quantidade de movimento ele tem quando está girando. Então você tem quando ele estava assim, em trajetória, e agora a gente vai ver o quanto de poder de colisão, entre aspas, ele tem quando está rotacionando. A equação do momento linear é isso aqui, ó, produto do momento linear vezes o raio que está distante, né? E uma comparação. A gente tem aqui uma coisa interessante até. Você tem que o impulso é a variação da quantidade de movimento P, quando era linear. Aqui em rotação a gente não tem impulso angular, né? Ou a quantidade de movimento angular aqui, ela é o quê? Ela é o momento vezes o tempo. Aqui na translacional era força vezes tempo, né? Que é o impulso. Aqui a gente não tem ainda esse conceito de impulso angular, né? Mas se você preferir, você pode, só para lembrar das coisas aqui em comparação com translação, dizer que a variação da quantidade de momento angular seja um impulso angular, inventa aí. E depois você volta aqui dizendo que é o momento vezes o tempo. Só para não ficar vazio na sua cabeça. Aí vamos lá. A gente está quase terminando para fazer exercício. Cadê o que é isso aqui? Sim. Quando você deriva, é aquela mesma história. Se você pegar a força e derivar ela em relação ao momento dp dt, você tem a força, né? Quando deriva um momento em relação ao tempo. Aqui a força da rotação é o momento. Então quando você pega um momento angular e deriva em relação ao tempo, você tem um momento. Aí vamos lá para a última aqui, que é do giroscópio. E tem mais um aqui. Puta que pariu, haja fórmula. É aquela lá de que o momento linear ele é a massa vezes a velocidade.
Aqui o angular é o que? Analogia. A massa da rotação, que é I, o de inércia, vezes a rotação, a velocidade de rotação angular. E aqui de novo, essa aqui é a força igual a massa vezes a aceleração da rotação. Momento é momento de inércia vezes aceleração de rotação. E finalmente a gente vai para o maldito giroscópio. Eu vou mostrar rapidamente como é que se deduz essa fórmula. Vê. Esse aqui é o giroscópio quando você analisa ele assim, em vista. Você começa a girar um disco assim, ele gera um momento pela regra da mão direita. Então, se ele está girando assim, é porque ele está entrando assim ó, no papel. Feita esse L aí. A gente tem aqui uma força peso, que em relação a esse polo aqui está fazendo o que? O corpo tender a cair. Né? Gera um torque aqui, tendendo a cair aqui. Só que o que acontece? A resultante entre esse torque e a variação do momento angular vai fazer com que esse disco ele fique sustentado e girando assim, fique precessionando. Olhando de cima, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai rotacionar esses momentos angulares aqui, e o torque, ele só vai fazer o quê? Ele só vai modificar a direção do momento angular. Ele não vai modificar o seu módulo, só a direção. E aí, como é que eu chego nessa fórmula assim? É assim. Deixa eu ver aqui. Pronto, é assim. Quando a variação do momento angular ele tender... Ué, que é esse aqui. A variação de L tender a S. É isso aqui, ó. Quando o θ ele tender a zero, ou seja, for um deslocamento muito pequeno angular, a gente vai dizer também que a variação do momento, o momento inicial, ele vai tender ao momento final, ou seja, vai ser uma variação tão pequena que eles vão estar infinitamente próximos. E por aquela regra de dizer que quando um ângulo θ é muito pequeno, o seu seno e sua tangente eles são muito próximos, são quase iguais. Aí analisando aqui um triângulo formado pelo momento final e o inicial, a gente tem aqui um deslocamento aqui, um pequeno deslocamento de momento, uma pequena variação. Essa variação de momento é o quê? É o torque que ele está sendo gerado, o momento da força lá. E aí eu tenho o seguinte, ó. O ângulo θ em radianos ele é o quê? O comprimento daquele arco dividido pelo raio. Esse comprimento do arco aqui, ele vai ser tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai tender o quê? A ser igual à variação de momento angular. E o raio aqui, ele vai estar aqui, ó, na mesma proporção de quê? De L0. Né? Pelo ângulo aqui, né? Aí quando eu tenho aqui que a velocidade angular de precessão que eu vou ter aqui, essa aqui de rotação vai ser a variação desse ângulo aqui pelo tempo, eu vou ter que esse ângulo aí, a variação, ele vai estar aqui na mesma, cadê aqui? Ele vai ter a mesma proporção de quê? Do momento, que é a variação do momento angular, dividido pelo momento angular inicial, que é isso aqui. Né? Aí quando eu simplificar, eu vou ter isso aqui. Então a fórmula de precessão, resumidamente, é isso aqui, ó. Para você não decorar isso aqui grandão, você vai decorar por isso aqui, ó. A velocidade de precessão, ela é a razão do momento da força, né, do torque, dividido pelo momento angular. Está sendo gerado ali no disco. Beleza, essa daí é a parte de rolagem e os assuntos aí para a gente revisar e passar. Agora a gente vai para os exercícios. Eu vou abrir outro aplicativo aqui que está até com as indicações das sugestões do que é que fazer na prova. Bem, física, eu tenho que comentar o problema e escrever as equações. Não é tão ligeiro quanto o cálculo. Então eu vou pegar uns exercícios meio difíceis assim para a gente ir passando assim. Isso era a aula que eu estava começando a fazer até eu lembrar que eu tinha meu caderno. Ó, isso aqui é as indicações. A gente tem que ler na prova a questão inteira e de trás para frente. Por quê? Vocês se lembram na prova que a primeira questão ela dizia um monte de coisa e só na última linha que ela falava qual era a informação que a gente ia usar para resolver? Sim, dizia um monte de coisa e ao mesmo tempo não dizia nada. Exatamente. Aí a gente tem que ler a questão inteira
e depois de trás para frente. Segundo, ser detalhista na solução. Por quê? Por causa do analfabeto do professor. Que tipo, você pode fazer a conta todinha, mas ele vai te dar 0. Então foi o caso de muitos. É foda, pô. Esse Pior, aqui é uma velho, eu tive que homenagem. explicar depois pra ele que na minha prova eu usei um A maiúsculo para alcance. Eu tive que explicar que A maiúsculo não é aceleração. Sendo que eu não usei forma de aceleração. Porra. Foda, né, velho? Esse aqui é uma homenagem a Emerson e o seu 4 que parecia um H. Manter a letra Não, uniforme. sacanagem, velho. Essa foi Pô, sacanagem. tem lá o X Emerson mais Balão 1, tá aí aí? tudo isso, Tá tudo isso não. a quarta. Aí vai lá e vira um H. Pô, não dá pra ele considerar que é o 4, não? Ele tem perda de Deve ser memória. bizarrice. Peraí, como é que é essa história aí, boy? É H porque igual a 4. Emerson, ele tava escrevendo lá e tava na pressa. Aí teve uma hora que o 4 dele parecia um H. Aí o professor disse, não, mas não posso considerar, porque, veja só, isso aqui, mesmo que você tenha passado daqui para cá, o seu 4 não parece o 4 anterior. Agora parece um H. Eu não posso considerar a sua questão. Me ferrando, boy. É tipo assim, Miserável. Douglas, tem lá um produto notável, por exemplo, X mais 1, aí tudo isso é levado à quarta. Aí ele vai lá e de nada bota um H. Aí depois ele desenvolve tudo como se fosse o 4, mas o professor fala, não, de onde tu tirou esse H, pô? Tá errado. Ele anulou a Foda, Pode velho. levar H, né? isso daí. Foda. Aqui, ó. Primeiro pensar na grandeza pelo cálculo, em seguida na fórmula. Porque, tipo, se for uma grandeza que esteja variando, você vai pensar primeiro na fórmula dela no formato de cálculo. Aí, tipo, não, se for constante assim, você vai pensar dela no que? Na forma instantânea, tipo o impulso aqui. Né? Porque, tipo, a gente tem o hábito do ensino médio de pegar as fórmulas já deduzidas, mas, tipo, quando aparece alguma coisa assim que está variando, a gente tem que aplicar cálculo. Aí retrocede algumas coisas aí. É meio contraintuitivo, mas pense primeiro na forma dela no formato de cálculo e depois no formato dela normal aí. Aí vamos Depois a lá, gente também tem que bicho. lembrar de colocar as unidades, né? Muita forma diferente. Tem que botar as unidades. Deixa eu ver aqui o que aqui tem. Aí algumas vão ficar malucos. Pronto, vamos finalmente para os exercícios. O foda é que eu vou ter que ler aí essa merda, né? Ó, o primeiro, ele é assim. Eu não tô com o enunciado dele, mas dá para desenrolar. É assim. Deixa eu ler ele aqui para. Não tô com o tab aberto aqui. Deixa eu abrir o tab aqui do. Não, vou ter que procurar essa merda. Aí vai subir. É assim, eu acho que ela até tava no formulário, não sei. Eu separei ela porque ela é interessante. É tipo, umas duas pessoas que estão numa canoa, aí elas mudam de lugar e a canoa se mexe. É uma coisa assim. É assim. Ele diz que tem a massa de um cara lá, começa com R, sei lá, vai ser Rafael aí. Rafael tem 80 quilos e tem outra pessoa lá, C. Quem tem nome que começa com C aí na cal? Ninguém, né? Sei lá. Cortez. Cortez, pronto. Tá Rafael Cortez aí numa canoa. Não, esse C aqui é de canoa. É da canoa, peraí. E tem aí uma terceira pessoa, que eu vou chamar de Cássio. Tinha uma terceira pessoa lá. Tinha uma pessoa de 80 quilos, tinha a canoa de 30 quilos. A canoa, ela tinha 3 metros de comprimento. E é assim. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para vocês. Você tem aqui essa canoa e tem duas pessoas nela. Um aqui e outra aqui. Certo? Essa canoa tem 3 metros de comprimento. Aqui assim, ó. 3 metros. Não, a distância dos assentos entre eles aqui é 3 metros. E aí, o que acontece? Essas duas pessoas, elas trocam de lugar. Ou seja, dois vêm para cá e um vem para cá. E a canoa, ela se move, ela tem um deslocamento aí
de 0,4 metros. Quando essas duas pessoas trocam de lugar, a canoa ela se move, né, sobre a água. Ele pergunta qual é a massa da outra pessoa. Vê, essa situação aí é com centro de massa, mas vê como ela é bem minuciosa de você entender. Vê bem. Se eu colocar aqui o eixo de coordenadas passando aqui pelo centro da canoa, que é Y, aqui é X. Né? E não importa, por exemplo, ele não diz, não importa se é a primeira pessoa de 80 ou se depois é a pessoa da outra massa lá. Ele só diz isso. Quando elas trocam de lugar, a canoa se move 0,4 metros para alguma direção. Vê. Olha que minuciosa essa questão. Quando você tem duas pessoas assim na canoa, e elas estão assim, a canoa ela fica parada no lago. Significa que esse corpo, esse sistema aqui encontrou uma situação de equilíbrio. E, obviamente, o centro de massa está mais próximo da pessoa mais pesada. Isso é óbvio, né? O centro de massa vai ficar mais perto de onde tiver a maior concentração de massa. No momento que essas duas pessoas elas trocam de lugar, a pessoa mais pesada vem para esse lado. E o que acontece com a canoa? Ela se mexe, mas não no sentido da pessoa, da troca, no sentido contrário. Por quê? Porque no momento que faz isso, a água ela faz isso aqui e a canoa patina para o outro lado. Ela busca uma nova situação de equilíbrio. Né? No caso, eu estou explicando com a minha câmerazinha aqui. Não sei se vocês estão vendo. Ou não, de boa. Sim. De boa. Aí, esse tipo de situação em que toda e qualquer perturbação nesse sistema ele busca e encontra uma nova situação de equilíbrio, a gente chama de equilíbrio indiferente. Né? Tem três tipos. Tem o equilíbrio indiferente, deixa eu ver qual é o outro nome, é indiferente, eu nem lembro qual é, eu sei que esse daí é indiferente, tem os três tipos aí. Mas o que é que você precisa disso? Equilíbrio estável. Esse mesmo. Estável. Estável e indiferente. Esse aqui é o indiferente. Para qualquer, ele encontrou uma nova posição de equilíbrio para qualquer perturbação que ele sofrer. Isso significa o seguinte, vê só. Essa implicação quer dizer o seguinte. Se você, do ponto de vista da canoa, né, se você fosse a canoa observando o fenômeno, você teria que o centro de massa da primeira situação seria igual ao centro de massa da segunda. Porque, vê, se eu encontrar a nova situação de equilíbrio, significa que o conjunto das partículas do sistema ele está em equilíbrio antes e depois, sem se modificar. Ele encontrou a nova situação de equilíbrio. Então, se eu estou afirmando isso, significa que x1, y1, que é do primeiro centro de massa, é igual a x2, y2. Mas você pode até me dizer que não parece ser isso, mas é. Porque eu não estou olhando de fora para o corpo, eu não estou olhando de fora, eu estou sendo o corpo. Como se eu fosse a canoa olhando a nova situação de equilíbrio. Né? Então, se ela está buscando uma nova situação de equilíbrio, os centros de massa eles vão ser iguais, em módulo. Isso significa o seguinte, ó. Vê, como está tudo locado no eixo X, a única variação do centro de massa que vai acontecer é em torno dele. Então, eu já sei que a coordenada de Y, nos dois casos aqui, é 0. Eu vou procurar o X de centro de massa da primeira situação e da segunda, quando eles trocam de lugar e tem essa movimentação da canoa, e igualar o centro de massa, porque, do ponto de vista da canoa, ela encontrou um novo sistema, uma nova posição de equilíbrio. Portanto, os centros de massa que de antes e depois, do ponto de vista dela, são os mesmos. Aí, o que é que eu faço? O x1 do centro de massa da primeira situação é o quê? Quando ela está aqui, ó, paradinha. Aí vamos dizer que a pessoa mais pesada é essa 2 aqui, ó, o de 80 quilos. Bem, se eu estou colocando aqui no centro de massa da canoa, eu tenho 1,5 metro para cá e 1,5 metro para cá. Aí eu vou ter assim, ó. O que é centro de massa? Média ponderada das massas e suas posições. A massa M1 vezes o quê? Ela está em menos 1,5. Em relação à origem aqui que eu coloquei no centro de massa da canoa.
mais os 80 quilos, que está 1,5 m ali da origem, mais os 30 quilos da canoa vezes zero. Por que vezes zero? Porque aqui, ó, como se ela tivesse concentrada aqui. Ela está aqui na origem. Dividido pelo somatório das massas. É M1 mais 80 mais 30. Esse X1 aqui, ele vale aqui, ó. Esse cara aqui é zero. Eu vou ter aqui 80 vezes 1,5. Ele vai dar 120. 120 menos 1,5 de M1. Dividido aqui por 110 mais M1. Essa é a primeira situação. Esse é o meu X1 aqui. A segunda situação é quando ela se move e ela busca uma nova posição de equilíbrio. Esse X2 é assim. Essas duas pessoas, elas mudam de posição e a canoa ela se move no sentido contrário à da pessoa mais pesada. Porque quando eu faço essa troca, né, você faz isso aqui e faz essa troca, o peso maior fica aqui e a canoa, para buscar uma nova situação de equilíbrio na água, ela patina para o sentido contrário. Então, se a de 80 kg estava aqui e ela passou para cá, significa que o deslocamento aconteceu para cá. Então, o que é que acontece? Agora eu tenho a seguinte situação para X2. Eu vou ter M1 vezes, aqui era 1,5. Como andou para cá e foi um deslocamento de 0,4, ela andou de 1,1 metro. Né? Porque agora o sistema está aqui. A canoa andou e veio para cá, com os dois aqui, ó. Aí, no caso aqui é menos, né? Continua na parte negativa. Ah, não. Na verdade, 1 está aqui agora, desse lado aqui. Então, é 1,5 vezes 1,9. Porque é a posição 1,5 mais 0,4 que a canoa patinou. Mais os 80 da outra pessoa, que é o quê? Menos 1,1. Porque agora ela está aqui, ó. A canoa patinou, 1,5 menos 0,4, 1,1. E a canoa de 30 quilos, cadê ela aqui? Ela estava aqui no zero, patinou para o quê? 0,4. Dividido pelo somatório das massas. Que vai ser o mesmo, 110 mais M1. Esse X2 aqui, ele vai valer aqui, ó. Deixa eu ver quanto é que ele vale. Eu tenho aqui anotado o resultado. Esse mais esse aqui, quando eu somar, ele vai dar menos 76 mais 1,9 M1 dividido por 110 mais M1. Esse aqui dá, deixa eu ver, vai dar 88 e aqui vai dar quanto? 88 menos 12 vai dar 76, com negativo menos 76. Pronto. Isso aqui é a situação do X2 quando a canoa patinou e encontrou nova situação de equilíbrio. Isso visto de fora, né? Mas internamente, do ponto de vista da canoa, esses dois X eles são o mesmo ponto, em módulo. Né? Porque, obviamente, se eu tenho uma situação de equilíbrio tal, que o centro de massa estava aqui, quando eu troco as mesmas partículas só de posição simetricamente, o centro de massa ele vai estar num lugar o quê? Simetricamente oposto ao que estava antes, quando eu troquei as partículas. Só que aí que está. Em módulo, essas duas coordenadas elas são iguais do ponto de vista da canoa. Então, basta que eu faça o quê? Eu igualo essas duas equações. E aí eu faço ó, que o módulo de x1 é igual ao módulo de x2. Sem alterar os sinais, ó, eu vou ter aqui escrevendo esse cara aqui, ó, 120 menos 1,5 M1 dividido por 110 mais M1 vai ser igual a esse cara aqui, que é menos 76 mais 1,9 M1.
dividido por 110 mais M1. E aí, ó, Chau, que é o mesmo denominador. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter que 1,5 mais 1,9 vai dar 3,4. 3,4 M1 vai dar igual. E 120 mais 76, ele vai dar 196. Quando eu dividir aqui, M1 ele vai dar aproximadamente 57 quilos e 65 gramas. Essa aqui é a resposta. E você vê que é uma questão bem diferente, né? Tipo, você dá uma placa metálica e procurar o centro de massa. Isso daí é tipo um negócio que você tem uma nuance de perceber o que está acontecendo na situação. Aí eu trouxe essa questão que é mais difícil aí para a gente revisar. Centro de massa. Vamos pegar outra aqui. Centro de massa e qual é a outra? Impulso e quantidade de movimento. Deixa eu ver se tem um aqui legal para fazer. Centro de massa ainda. Aqui. Essa aqui é legal. Essa aqui é com impulso e quantidade de movimento. Lembrando a você que o impulso ele é um vetor. E o problema é assim. Você vai ter uma bolinha de massa 300 gramas que ela chega com velocidade de 6 metros por segundo, fazendo um ângulo de 30 graus com o solo. E que quando ela ricocheteia no chão, a velocidade que ela chega é igual à velocidade que ela sai. É perfeitamente elástico. E a colisão ela dura 10 milissegundos. E ele pergunta assim. Na letra A, ele quer saber qual é o impulso resultante desse impacto e qual é a força média. Eu vou ilustrar ela aqui para você ver. E é assim. Essa bolinha aqui ela chega com a velocidade de 6 metros por segundo e sai com 6 metros por segundo. Fazendo um ângulo aqui de 30 graus com a horizontal. Um ângulozinho θ. Ele pergunta qual é o impulso e qual é a força média. Só para adiantar, sabe o que é o impulso vetorialmente falando? Onde é que visualmente esse impulso está? Ele está aqui, ó. Ele é esse vetor aqui. O impulso. Porque a diferença de vetores, geometricamente, é você pegar e ligar da extremidade de um até a seta do outro. Aí o impulso é esse vetor aqui que você está vendo. Aí como é que eu chego nesse impulso? Tem dois jeitos de você fazer. Você pode fazer por x e y ou usar aquele i e j. Vai daí de você. Eu prefiro usar i e j, que eu sei para onde é que eu estou indo. Como é que a gente resolve? Vê. Ele não falou que ele chegou com 6 metros por segundo, saiu com 6 metros por segundo? Você concorda comigo que a quantidade de movimento dele inicial, P antes, ele é igual a quê? A massa do corpo vezes a velocidade dele, e que depois é a massa dele vezes a velocidade depois? Você concorda comigo? Sim. Mas se ele chega com 6 e sai com 6, essas duas são iguais. A gente tem o quê? Conservação do momento. Isso significa o seguinte, ó. Se o impulso vetorialmente falando, ele é a variação da quantidade de movimento, eu tenho a mesma massa, mas eu tenho o quê? Eu tenho aqui duas componentes. Aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou orquestrar isso aqui? Eu vou pegar um sistema aqui, x, y, começar a trabalhar nisso aqui, ó. Vê. Eu vou procurar, né? Como isso aqui é bidimensional, eu vou analisar os componentes. Vou analisar o que acontece em x, o que acontece em y. Eu vou olhar aqui, o impulso em x. Quem é o impulso em x?
é a variação da velocidade que ele chega aqui com aqui, né? O antes e depois. Eu estou olhando e decompondo aqui, ó. Ah, sim, só uma observação. O vetor do momento, ele sempre aponta para onde está apontando a velocidade. Ou seja, se a velocidade está apontando para cá, o meu momento ele está apontando para cá também. O meu momento ele está apontando para cá também. O momento aponta para onde tiver a velocidade. Então, se o impulso é a variação da quantidade de movimento, eu vou fazer o quê? A variação de depois menos antes. Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa P de x aqui, essa P de x aqui. O depois menos antes, final menos inicial. Aí eu vou olhar para cá, ó. Qual é o momento que tem aqui em x? Ele é o quê? É a massa do corpo vezes quem é que tem a componente? A velocidade. Quem é a componente aqui em x? É o cosseno. Se está aqui adjacente é o cosseno. Vai ser m cosseno do 30 vezes o quê? A velocidade que ele chega, que é o que ele está saindo, 6. É que eu estou olhando final menos inicial. Para eu me orientar, eu sei que aqui é i. Eu estou olhando em x. Eu gosto de usar i e j porque eu sei. Ah, aqui é x, aqui é y. Ao invés de eu só deixar de bolo assim. Ó, essa aqui é a final. Essa aqui é a inicial. Aí você vai ter aqui, ó. Deixa eu até demarcar aqui. Essa aqui é o momento final menos o momento final, que é o quê? Massa, de novo. Cosseno que está aqui adjacente, cosseno de 30 graus, vezes velocidade que ele chega, J. Ou J não, I, que eu estou analisando a NX. Pronto, e você vê que é o quê? A mesma coisa. Significa que ele não teve impulso em quê? Em X, mas teve impulso em Y, porque se ele chegou assim e ele mudou de trajetória é porque teve impulso em Y. Então, necessariamente aqui, ó, isso aqui é zero. O impulso em X foi zero. O impulso em X foi 0i. Eu vou analisar agora em Y. O impulso em Y, ele foi o quê? Agora tem uma observação. Nós temos sentidos opostos. Aqui em Y, ele chega com a velocidade para baixo e ele sai com a velocidade para cima. Então, vamos lá. O que é o impulso? É a variação da quantidade de movimento. É a final menos inicial. Quem é a final? M. A final está apontando aqui para cima. Vamos convencionar como positivo. M vezes. Qual é a componente aqui da velocidade? É com seno. Seno 6 metros por segundo. Seno de 30 a 6 metros por segundo. Aplicado aqui. Essa é a final, menos a inicial. E preste atenção nos sinais, viu? É de novo a massa, o seno, que é a componente horizontal, 30 graus, vezes a velocidade que ele chega, da resultante. E dessa vez não é 6, é menos 6. O que eu convencionei para cá sendo positivo. Eita, eu cometi um erro aqui, que eu botei y aqui e x aqui. Que é x, aqui é y. Se eu convencionei com o movimento, ele para cá é positivo, esse aqui chega o quê? Para baixo, contrário, negativo. Aí eu vou inserir aqui, ó, vezes menos 6. E agora, quando eu fizer isso aqui, ó, são idênticos. O impulso em y, ele vai valer quanto aqui? Ele vai valer aqui 2 vezes, porque aqui, ó, menos com menos vai dar mais. 2 vezes a massa, o seno de 30 é 1, 2, 3, meio, vezes 6 metros por segundo. Certo? Aí eu vou ter aqui, ó, tchau, 1. Eu vou ter que o impulso aqui em y, ele vai ser a massa vezes 6, que é a massa. 300 gramas, 0,3 vezes 6, 3 vezes 6, 18, dividido por 10, 1,8 J. E aí ele pediu o quê? Ele pediu aqui o impulso. Então que valer o impulso. O módulo de impulso, ele é o quê? X e J, as duas componentes. Eu analisei a componente em X e eu vi que ela era 0, ele varia o 0 de impulso, e a componente em Y.
Ou seja, o impulso, o módulo dele é ix mais iy vetorial, né? O módulo de impulso é, quem é ix que eu achei? 0i. 0i. Quem é iy? Olha aqui. 1,8 j. Pronto. Quando eu fizer aqui o módulo do impulso, que é o que? A resultante entre a parte I e J é o próprio 1,8. Opa! 1,8. Qual a unidade de impulso? Newton segundo. Essa aqui é a resposta. Só que ele pergunta aqui na letra B, qual é a força média? O que é impulso? É força vezes o tempo que eu fui aplicar essa força. Aí eu venho aqui com essa resposta, eu procuro aqui, ó. O impulso, ele é o produto da força média vezes o intervalo de tempo aplicado. O impulso, que eu achei de 1,8 newton-segundos, é o quê? A força média vezes o tempo. Aqui é milissegundos. É 10 vezes 10 a menos 3. A força média vai ser aqui, ó, 1,8 dividido por 10 a menos 2. Que dá aqui 100... Onde é que está aqui a resposta? Ah, tá ali. Que vai dar 180 newtons de força de impulso. E essa aqui é a resposta. Vamos ver o que é que mais tem aqui. Aqui já foi quantidade de movimento, centro de massa. Vamos para uma de colisões aí. Eu lembro que tinha uma lá no formulário de colisões que era bem chata de fazer, né? Pronto. Ó, tem essa aqui, deixa eu ver aqui. Essa é de uma bala. Pronto, essa aqui é legal. Ou melhor, essa aqui não. Deixa eu ver aqui. Acho que eu anotei aqui para fazer aqui. Qual é melhor? Para a gente ir avançando e conseguir abordar pelo menos todos os conteúdos aqui. Ai, ai. Pronto, vai ser essa aqui então. Agora eu perdi o papel. Ai, ai. Pronto, lascou. Cadê o papel que eu tava na mão? Aqui, achei. Graças a Deus. Pronto. Essa aqui, ela tem um enunciado bem idiota. Mas esperar o que do Halliday, né? Vê. O enunciado dela é assim. Era um bloco. Eu acho que era um bloco que ele falava. Não, um bloco não. É um bloco. A gente tem um bloco que ele explode e ele vai para os dois lados assim. Ele se desintegra assim em dois pedaços. Um vai para uma superfície que tem atrito e o outro vai para uma superfície sem atrito. Ele dá aqui algumas informações sobre a distância que cada um percorre e os coeficientes de atrito de cada superfície. As duas superfícies têm atrito, perdão. E ele pergunta qual era a massa inicial do bloco antes da colisão. Antes da explosão. Aí deixa eu anotar os dados aqui. É assim. A gente tem um pedaço que ele vai para uma superfície E, que ele tem 2 kg. O coeficiente de atrito dessa parte E é de 0,4. A distância que ele percorre lá em E é de 0,15 metros. E ele vai para uma parte D desse percurso, cujo coeficiente de atrito é meio.
ele percorre lá na parte D 0,25 metros. Ele pergunta aqui qual é a massa total do bloco. E não tem ilustração, parece. É assim. Tem duas superfícies aqui. Uma parte aqui com atrito, outra aqui com atrito também. E você tem aqui um bloco que ele repentinamente explode. E vai 2 pedaços para cada lado. Esse pedaço vem para cá. E pega nessa superfície com atrito. E esse vem para cá, que pega nessa outra superfície aqui com atrito. Essa aqui é a parte E. Esse lado aqui a gente chama de D. Né? Direito e esquerdo. E ele pergunta aí qual é a massa total do bloco antes da colisão. Aí vamos lá. Quando ele explode, quando os pedaços explodem, todos eles saem com a mesma quantidade de movimento. O que varia é a velocidade que cada um tem de acordo com sua massa. O bloco a parte mais massiva, obviamente, vai ter menos velocidade, e a parte menos massiva vai desenvolver mais velocidade, vai sair mais em disparada. Aí como é que eu resolvo isso daí? A primeira ideia que você vai ter é de quê? Quantidade de movimento. Esse tipo de questão começa saindo por quantidade de movimento, porque se você vê que não vai dar para sair, você vai apelar para energia. E aqui não é colisão, né? Não dá para usar coeficiente de restituição, só tentando. Então, ele sai com a quantidade de movimento Q para cá e a mesma quantidade de movimento Q para cá, certo? Daí a gente tem o seguinte. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. O que é o depois? É o imediatamente desses dois blocos, né? Ou seja, da parte que eles saem disparado para a esquerda e para a direita. Então, é a quantidade de movimento do que sai para a esquerda junto com a quantidade de movimento do que sai para a direita. Como eles são vetores, eu vou convencionar que o meu sentido positivo é para cá. Então, vamos lá. Eu pergunto, o antes do bloco explodir, qual era a quantidade de movimento dele? Era 0, porque ele estava parado. Vai ser aqui, ó, 0. Aí daqui eu tenho que a massa do esquerda, no caso menos, vezes a velocidade que ele desenvolve aqui. Por que menos? Porque está em sentido contrário aqui ao convencionado. Vai ser igual mais aqui, ó, o da direita, o massa da parte da direita, vezes a velocidade da direita. Vai ser igual a 0. Então eu tenho aqui uma primeira equação. A massa da parte esquerda vezes a velocidade da esquerda vai ser igual a massa da direita e a velocidade da parte direita. Primeira equação que eu vou usar para resolver. Ele pede aqui qual é a massa inicial do bloco. Daqui eu não tenho como sair, porque a velocidade dá 0. Né? Então, pelo visto, eu vou sair pelo quê? Por energia. Ah, não. É isso mesmo. Ele vai pedir a massa inicial, que é a soma das duas. Aí vamos lá. Por energia, como é que eu tenho essa relação aí? Ó, a energia de antes, eu vou analisar aqui primeiro a parte E. O lado esquerdo. A energia de antes vai ser igual ao quê? A energia depois. O que é que eu tenho aqui antes? Antes eu tenho aqui, ó, ele vem com velocidade antes de entrar na região com atrito, antes dele dissipar energia. Significa o seguinte, que ele vai ter energia que será dissipada em quê? Em trabalho da força atrito. Ou seja, até ele parar naquela superfície, ele vai ter energia suficiente